Olá, meus amigos, tudo bem? Eu quero falar hoje com vocês a respeito de um assunto bastante polêmico que causa grandes discussões, paixões e muitas vezes desentendimento. Mas a ideia aqui é fazer uma abordagem jurídica do tema, que é a possibilidade de se fazer um aborto no Brasil. Quais são as hipóteses que o sistema jurídico brasileiro autoriza, né, a interrupção da gestação. Tá? Então eu vou passar aqui para a nossa lousa para que a gente possa falar então do aborto lícito, né? Quais são as possibilidades? Então, lá no Código Penal, o artigo 28, ele diz assim, ó: não se pune o aborto praticado por médico. E aí vem a primeira hipótese, que é chamada de aborto necessário, né? Qual é a primeira hipótese colocada no Código Penal? Se não há outro meio de salvar a vida da gestante. Essa é a primeira hipótese autorizada pelo Código Penal, né? E a segunda hipótese, aborto no caso de gravidez resultante de estupro. Então, vem para mim aqui, olha só, diz a lei ali, ó: se a gravidez resulta de estupro e o aborto é precedido de consentimento da gestante ou, quando incapaz, de seu representante legal. Então, a lei brasileira, o Código brasileiro, ele autoriza somente nestas duas situações. Isso é o que está previsto em lei. Nós vamos ver depois que tem uma hipótese aí construída, autorizada pelo Supremo Tribunal Federal. Então, para o Código Penal, ou o médico não tem outra forma de salvar a vida da mãe, ou então, no caso de estupro, né, o aborto aí, que é precedido de estupro, né, da situação do crime de estupro, e nós vamos ver como é que funciona isso então. Ó. Só para a gente analisar, no primeiro caso, né, o aborto necessário ou também chamado terapêutico, isso para o direito penal é o que nós chamamos de estado de necessidade. Estado de necessidade, ou seja, nós estamos diante de um perigo atual, colocando em risco ali a vida da mãe, e nessa situação, não havendo outra forma de se salvar aí a mãe, e autoriza-se o abortamento. E a outra hipótese, o aborto sentimental, ou humanitário, ou ético. Aqui nós temos uma outra exclusão da ilicitude, que é o exercício regular de um direito, ou seja, há uma previsão legal, né? Há uma previsão, a lei está autorizando, então quem fizer uso disso por uma questão humanitária, né? Não se pode, pelo menos dentro desta visão jurídica aqui, não estou falando de outros aspectos filosóficos, religiosos, mas dentro dessa visão jurídica, não se poderia obrigar a mãe a levar até o final uma gestação que tem como origem, a base dela, a violência sexual, né? Então, essa é a ideia do legislador nesse caso. Então, o que nós temos aqui nas duas situações? A exclusão da ilicitude. Da mesma maneira que quando nós somos em legítima defesa, nós estamos excluindo a ilicitude, tornando aquela situação que está prevista no Código como crime, ela passa a não ser mais vista como crime, seja pelo estado de necessidade na primeira hipótese, seja pelo exercício regular do direito, tá? Então vamos seguir aqui. O que mais nós temos? Olha só, então vamos analisar aí, ó, o aborto necessário ou terapêutico. Quais seriam os requisitos, né, previstos aí em lei? Quais seriam os requisitos? Então, primeiro, ele deve ser praticado por médico. Então, o Código Penal, ali no artigo 128, ele fala especificamente do profissional médico. Tá, Salim, mas e se for um enfermeiro que, para salvar a vida da mãe, né, para salvar a vida da mãe, vem para mim aqui, ó, para salvar a vida da mãe, o enfermeiro acaba não tem uma outra saída, ele precisa tomar uma providência e ele executa ali o abortamento. Nesse caso, ele vai invocar o estado de necessidade que tem previsão lá nos artigos 23 e 24 do Código Penal. Mas quando a gente fala aqui especificamente no artigo 128, ele é dirigido para profissionais médicos, né? Segundo requisito, ó, deve haver perigo de vida para a gestante, né? Não é um mero risco,
é perigo de vida, ou seja, há uma enorme probabilidade de perecimento daquela mãe. Não é um mero risco, né? Nós falamos aí em perigo, tá? E o terceiro requisito aí é a inevitabilidade da manobra abortiva. Eu não tenho uma outra terapêutica, eu não tenho uma outra saída terapêutica para salvar a vida da mãe, a não ser aí aquela manobra. Então, médico, né? Presença do perigo, a existência de perigo real de vida e a inevitabilidade aí da manobra. Eu não tenho outra maneira de salvar a vida da mãe, tá? Então olha aí, ó. Não há necessidade nesse caso do aborto terapêutico de se falar em consentimento da gestante, né? Ora, senhores, imagina, numa situação ali de perigo de vida, você precisa salvar, você ainda vai pensar em autorização, né? Precisa fazer um formulário. Não, muitas vezes a mulher pode até estar inconsciente, né? Não tem nenhum parente, então precisa resolver. E inclusive o próprio Código Penal, olha só, o artigo 146, que é o artigo que trata do crime de constrangimento ilegal, ele faz uma ressalva expressa. Ele exclui a possibilidade do médico aí, né, ser responsabilizado pelo constrangimento ilegal no caso de executar o abortamento aí terapêutico, o aborto terapêutico. Olha lá, não se compreende na disposição deste artigo, ou seja, não caracteriza o constrangimento ilegal, a intervenção médica ou cirúrgica sem o consentimento do paciente ou do seu representante legal, seja justificada por iminente perigo de vida. Então, presente o perigo de vida para salvar a vida da pessoa, o médico não precisa, né? Não se exige aí nenhum tipo de consentimento. Tampouco nós vamos exigir a autorização judicial. Já imaginou? Tem que procurar o advogado vai peticionar, bater as portas do judiciário. Até isso acontecer, a mulher já morreu, né? Então, por mais que a gente possa vislumbrar ali uma providência célere, né? O advogado tomando uma providência célere, rápida, o juiz também autorizando, né? Muitas vezes não daria tempo. É papum! Tá acontecendo uma situação de perigo, não tem uma outra forma, é indispensável, não tem jeito, então não há necessidade aí nem de consentimento, né, da própria mulher, tampouco de autorização judicial, tá? Então, no segundo inciso aí, olha só, o que nós temos? O aborto sentimental ou humanitário, né? Aborto sentimental ou humanitário. Então, o primeiro requisito é que seja médico, né? Seja médico. E aqui nós temos que tomar um cuidado, pessoal. Aqui não há risco para a gestante. Ela vai fazer o aborto em razão da gravidez, da gestação ter origem numa violência sexual, no estupro. Então não há nenhum perigo de vida para ela. É por isso que aqui esse caso é estritamente médico. Não há saída para um enfermeiro ou para qualquer outra pessoa. Mas ela me procurou, ela foi estuprada, tal. Não, aqui a lei é taxativa. Fala em médico, né? Então, o outro profissional aí pode responder pelo crime caso execute a manobra abortiva. Segunda situação, né, o segundo requisito é que a gestação tenha origem no estupro, podendo inclusive ser estupro de vulnerável, né? O estupro, o que é? É a violência sexual, ou seja, é constranger alguém mediante violência ou grave ameaça à conjunção carnal, ou seja, para resultar gravidez, né? Penetração pênis-vagina. E o estupro de vulnerável é a mesma situação de penetração pênis-vagina, só que contra a pessoa menor de 14 anos ou que por algum problema, né, alguma enfermidade mental, ela não tem condições aí de discernir, ou então que por qualquer outra razão a pessoa não tem como se defender, como por exemplo, uma pessoa sedada, dopada, sob influência de álcool, enfim, né? Então, isso é o estupro de vulnerável. Não importa se é o estupro comum ou o estupro de vulnerável. Ambos dão margem aí para a providência prevista no artigo 128, inciso 2º, né? E aqui é o terceiro requisito, como não há perigo de vida, aí sim eu preciso ter o consentimento da gestante ou então do seu representante legal. Não faz muito tempo nós vimos uma situação de uma menina de 10 anos que foi vítima de uma violência sexual, ficou grávida e aí houve aí a autorização dos responsáveis e executaram
as manobras, né, por médico, foi dentro do hospital, mas muitas pessoas que eram contrárias, em movimentos que são contrários, né, ao aborto em qualquer hipótese, foram lá para frente do hospital, fizeram a sua manifestação, né, isso foi aqui no Brasil, se não me engano, no estado do Nordeste aconteceu essa situação, então precisa aqui, neste caso, a autorização da pessoa, né, da gestante aqui, ou então do seu representante legal. Embora a legislação não exija o registro de boletim de ocorrência, existem decisões do Supremo falando, olha, né, precisa, como é que senão qualquer um chega no hospital e fala assim, olha, fui vítima de uma violência sexual e o médico realiza o abortamento, os médicos nem fazem isso, né? Então precisa ter aí pelo menos o registro da ocorrência, passar pela autoridade policial para verificar tudo isso. Bacana? Então aqui, voltando os 3 requisitos: praticado por médico, gravidez resultante de estupro, consentimento da gestante ou do representante legal. Olhem só, esta é a terceira opção que nós temos no Brasil, só que ela não é uma opção prevista no Código. Ela é uma opção construída pelo Supremo Tribunal Federal, que é a situação do anencéfalo. Ao julgar a ADPF 54, ação de descumprimento de preceito fundamental, o Supremo Tribunal Federal vem para mim aqui, vamos entender a ideia dessa decisão. O Supremo Tribunal Federal entendeu o seguinte: ora, se a lei de transplante entende que a morte, né, para que eu possa executar um transplante, a morte acontece com a morte cerebral, então a morte é decretada pelo médico quando não há mais atividade cerebral. Logo, para eu considerar que uma vida humana é viável, eu tenho que ter atividade cerebral para que o indivíduo tenha a possibilidade de sobrevida, né? Porque só com raríssimas exceções que alguém aí, o anencéfalo, consegue ter aí algum tempo de vida. Em geral, ele nasce, simplesmente ele morre porque ele não tem aí o cordão neural, ele não tem o sistema nervoso central funcionando, ativo, para manter a vida, né? Então, se de um lado, para a decretação da morte, eu decreto com a morte cerebral, o Supremo entendeu que, para o outro lado, para que haja uma vida viável, precisa ter atividade cerebral. Logo, se não há cérebro, não há vida viável, então é possível sim a interrupção da gestação, no caso de que seja confirmada aí pela medicina que aquela gestante está gestando uma criança que não tem o sistema nervoso central, não está se formando aí por uma deficiência no desenvolvimento, tá? Então, só que toma cuidado porque esta forma não está prevista no Código, ela é uma construção da jurisprudência. E eu quero mostrar aqui uma outra decisão para vocês, ó, nesse habeas corpus, né? Começou ali da ministro Marco Aurélio Barroso, ele fez esse raciocínio para autorizar, na verdade, para entender aqui, né, a possibilidade de abortamento até o terceiro trimestre, né? Porque não haveria ali a formação ainda do cérebro, né? Então, essa é uma decisão do Supremo, né, de 2016, entendendo que não houve crime de aborto até aquele período ali da formação do cérebro. Antes, né? Antes de se formar ali o cordão neural e começar a ter atividade cerebral, então não haveria cérebro, então não haveria o que se falar em vida humana viável ainda, então poderia realizar o abortamento. Essa é uma questão polêmica, vários países vêm alterando, aqui América Latina, a Colômbia recentemente autorizou o abortamento até o 6º mês de gestação. Estados Unidos tem vários, os estados lá legislam, né, suas próprias formas de fazer. E eu quero mostrar aqui ainda alguns dados, né? Nesse mapa aqui a gente pode ver, ó, como, né, a distribuição no planeta cuida desse tema, né? Então, ó, o que vai do azulzinho mais claro aqui, ó, nesses estados, ó, não há nenhum limite gestacional. Até, né, um gradiente aqui, ó, limite gestacional, né, de 17 até 17 semanas, né, e por aí vai, limitação, ó, quando há risco de vida, problema de saúde, estupro ou má formação do feto, agora é o caso do Brasil, né, ó, o amarelo aqui. Então aqui tem um gradiente para vocês analisarem aí como o aborto ele é entendido no mundo, né? Até a proibição total, né? Ele é ilegal sem exceções, onde tem a cor preta aqui, ó, se não me engano aqui em Madagascar e alguns outros lugares, tá? Outro dado que eu quero mostrar para vocês, né? Olha só, 55,7%
milhões de abortos feitos por ano, né? Essa é uma matéria de 2017 do Globo, né? Eu peguei o dado só para vocês colocarem em perspectiva. Olha só, quase metade dos 55,7 milhões de abortos anuais feitos no mundo, né? Então, um número grande, vou trazer mais dados aqui, né? Olha só. Aqui também, ó, uma outra matéria, né? Em 2019, 42 milhões de abortos. Ah, Salim, como é que é feita essa medição, né? Aqui, ó, esse organismo internacional, através de modelos matemáticos, eles chegam a esses números, né? Então, olha só, aqui 42 milhões. E em 2021, hein, pessoal, durante a pandemia, que nós falamos tanto aí na proteção de vidas, tal, não sei o quê, olha só, até julho de 2021, 22 milhões de abortos tinham sido praticados aí no mundo, né? Segundo o Worldmeters aqui, que faz essa medição, esse levantamento no planeta inteiro. É isso aí, né? É isso aí que eu queria falar com vocês. Então tá aqui a questão do aborto, como ele é tratado pelo ordenamento jurídico brasileiro, como ele volta para mim aqui, como ele é tratado pelo nosso sistema, seja pelo Código ou pelo Supremo Tribunal Federal. Existe um projeto de lei de um novo código que está há vários anos parado no Congresso, e nesse projeto há sim ali, né, algumas alterações, como por exemplo o aborto por razões econômicas, né? Então a mulher ela aprovaria aí uma hipossuficiência financeira, quando falta de condições para sustentar a criança. Tem critérios ali, mas isso é projeto de lei. Mas o que a gente tem visto é que os nossos vizinhos aqui, latino-americanos, vêm caminhando aí no sentido da permissão, né, do aborto em cada vez mais hipóteses. Talvez isso aconteça também aqui no Brasil, né? O Supremo já vem indicando aí decisões nesse sentido, e aqui eu não estou fazendo nenhum juízo se está certo, se está errado. Cada um faça o seu juízo de acordo com as suas convicções religiosas, filosóficas. O que eu trouxe é a ideia jurídica de como funciona. Bacana? Então, um forte abraço aí para vocês e até uma próxima. Bom, se gostou do vídeo, eu esqueci de falar isso, dá uma compartilhada, curte, deixa comentário, porque aí eu posso me balizar melhor, tá certo? Um grande abraço aí para vocês.